Olá a todos, bem-vindos ao último RTP Arena Show da temporada, o último de 2023, e porque neste mês gostamos sempre de trazer alguma coisa especial a este programa, nós decidimos convidar uma das caras RTP Arena, protagonista dos melhores momentos nas nossas transmissões, é o Igor Pica Martins! Cá estamos nós, pá, já com esta introdução. Foi boa. Já me senti, a partir do momento em que dizes que eu sou especial, Sim. já estou soltinho já. Pica, fico mesmo contente por te receber aqui, tu que passas pouco tempo cá, não é? Mas já estava na altura de te sentares neste sofá, que dizem que não é muito confortável, não sei. Lamento te informar, tantas e tantas horas já eu me sentei confortavelmente neste sofá, a descansar. A descansar. Das transmissões. Aquela pausazinha que a gente bem precisa às vezes, o teu sofá foi peça fundamental para eu aparecer depois renovado. Exatamente. Com horas e horas de streams. Com horas e horas pela frente. Olha, fico contente, mas agora é bom ter-te aqui sentado para te fazer assim umas perguntinhas e umas coisinhas em pleno dia de Natal, não é? Porque este programa foi pensado especialmente para vocês, aqui com o presente Pica. Pode acontecer trocar o teu nome com o do teu irmão Yuri, que trabalha connosco. Já estou e estamos habituados, portanto... Isto, para quem não saiba, podes explicar e dizer à malta que és irmão do Yuri. Sou irmão do Yuri. Martins, que trabalha connosco, com quem fazes o Respawn. E também és irmão do Ivan. Do Ivan, exatamente. Portanto, é tudo com is, propício a erros, exatamente. Até dentro da família há confusão. Mas a partir do momento em que lá em casa nos confundem, nós abrimos um bocadinho... Ah, sério? Isto os por ordem de idades, meus pais, como é que vai? Como é que é? Como é que é? Yuri, Igor, Yuri, Ivan? És o do meio? Eu sou do meio. Ok. Eu sou do meio. Então como é que o irmão do meio começa a ter ligação com os videojogos? É sempre uma pergunta importante de fazer, porque tenho curiosidade. Foi por influência do Yuri mais velho? Foi até pelo mais novo, Ivan? Conta-me. Olha, eu acho que acaba por ser quase, e muitas vezes, a história que muita gente passa, porque tu tens que ter quase sempre um exemplo para uma introdução. E no caso ele acabou por ser. Ele sendo mais velho que eu, ele é de 96, eu sou de 2000, ele começou a ligar-se aos jogos bem mais cedo. Na altura, mais para a PlayStation 1, PlayStation 2, PSP, que era Game Boys, que a gente jogava muito, e havia uma coisa que era, para não haver confusões lá em casa, o que ele tinha, eu também tinha que ter. Normalmente, ou seja, se havia um Game Boy para ele, tinha que haver um Game Boy para mim, que era para não, porque senão ia haver confusão, e houve muitas vezes confusão, e era uma forma da gente passar ali um bocadinho o tempo sem problemas, porque muitas vezes havia problemas, porque somos os dois competitivos e tal, e a diferença de idades não é muita, então numa altura onde o wrestling também estava muito na moda, a gente fazia wrestling em casa às vezes, também dava, mas foi por ele, foi a influência dele, ele começou a jogar bem mais cedo, acabou por me introduzir um bocadinho, quer às Playstations, quer depois também ao computador, porque ele teve acesso ao computador mais cedo que eu, como é óbvio, e eu ia um bocadinho naquela ele jogava e eu, a maior parte das vezes, sentava-me atrás a ver. Eu ficava um bocadinho naquela ele está a jogar, eu vou ver. Porque havia muitos jogos que eu nem não percebia, ainda era muito miúdo, e ficava naquela pá, quero ver. Aquilo que se faz agora, muitas vezes, com a malta ir ao YouTube a ver criadores de conteúdo a fazer, eu fazia ali, eu sentava-me ali atrás, ele ia passar jogos e eu vou-me sentar aqui. Até que assistia uma alturazinha qualquer do dia em que ele não estava no computador. Eu disse, espera aí, cá há um jogo que eu gostei de ver. Ou há um jogo que eu quero experimentar. E eu ia experimentar. Não era muito tempo, mas o tempo que dava, eu aproveitava e lá ia. E pronto, e foi assim que eu me comecei um bocado a introduzir. Depois aquela coisa de jogar um contra o outro, em alguns jogos também. Na altura estava muito na baila, os jogos de FIFAs da vida, e PES, e não sei o quê, e jogos de combate. E a gente começou um contra o outro, para aumentar ali a rivalidade. Portanto, o Yuri é o culpado, na verdade. O Yuri é um bocado o culpado. O Yuri é o culpado. Curiosidade, por arrasto também trouxeram o mais novo para esta vida dos videojogos? Ele está... Imagina, ele se quisesse, ele tinha muito mais possibilidades de fazer disto vida, entre aspas, do que nós, em qualquer... Sério? Porque nós como... Lá está, o Yuri introduziu-me. Mas ele agora já tem quase que duas figuras e o caminho que nós fizemos é um caminho completamente diferente, porque aqui há 15 anos atrás ou há 10 anos atrás não tem nada a ver com agora, tens acesso às coisas muito mais facilmente, o conteúdo é mais fácil de ires buscar e ele já joga um bocado de tudo, CS, Fortnite, EA, joga jogos, sei lá, de sobrevivência, joga um bocadinho de tudo. Portanto, ele se quiser realmente, como tem os jogos e como nos pode pedir alguma opinião ou ajuda, ele teria um caminho sempre muito mais fácil do que nós tivemos na altura. Então eu já percebi porque é que li numa entrevista tua
não sei quanto tempo tem, mas já tem uns bons aninhos, que tu dizes que em 2014, se não estou em erro, dá-se a tua verdadeira introdução ao CSGO, quando tu tens o teu primeiro computador. Portanto, agora já percebi que havia ali uma disputa com o Yuri em casa, e portanto, quando tu tens o teu, foi o que eu entendi, mas corrige-me se estiver enganada, é que tu entras mesmo no Go. Olha, eu acho que tive um computador antes desse, mas foi um computador que não dava para nada. Um Magalhães. Também eu tive. Opa, Super Tux era muito bom, atenção. Mas tive um computador, tipo, eu disse, queria um computador. Foi o mais barato que encontrámos para eu ter um computador. Eu tinha um computador. O computador era um quadradinho, era uma coisinha mínima. Eu assim, bem, olha, é o meu computador. Só que eu não conseguia fazer nada naquele computador. Acho que jogava uns joguinhos de simulação, uma coisa assim. Até que eu, em 2014, porque havia sempre aquela coisinha de vou juntando um dinheirinho, chegou uma altura que eu disse, olha, eu acho que consigo agora. E fiz esse investimento, comprei o primeiro computador que me possibilitou jogar alguns jogos sem ter grandes problemas. E foi aí que eu pensei, bem, eu agora tenho um computador que aguenta algumas coisas. O que é que eu vou jogar? E na altura equacionámos, eu e um grupo de amigos, comprar o CS. Na altura o CSGO ainda, tinha saído há pouco tempo, comprámos o CS e eu comecei a jogar o CS. Era um autêntico batata a jogar aquilo. As primeiras vezes eu não sabia bem o que é que estava a fazer, como é normal, como muita gente faz a sua introdução ao jogo, mas comecei a gostar da parte competitiva e começou a puxar por mim, porque havia aquela coisa de começar pelo rank do matchmaking, íamos e tal, Silver, Gold, depois há capa, depois chega uma altura que tu dizes, eu agora só acabo quando for global. Fui global. Eu disse, então, mas agora sou global, tem que haver um nível acima disto. E foi aí que introduzimos a Faceit. Fomos para a Faceit. E eu com um amigo meu na altura disse, olha, vai ter que ser, temos que, se queremos fazer isto alguma coisa assim mais a sério e ter uma equipa, porque nós no matchmaking já tínhamos criado ali uma equipazinha, um grupo de amigos, que se não faziam as coisas direito, e também foi uma cena que eu sempre tive, que era, eu normalmente tinha aquela coisa a veia de mandar... E é assim que tem que ser feito. Por isso é que tu, quando jogaste, eras IGL. Por isso é que nasceu um bocadinho essa. E eu fui para a Faceit e disse, olha, o objetivo agora é chegarmos a nível 10. Porque se queremos arranjar uma equipa, se queremos dar o passo a seguir, temos que ser nível 10. Porque senão a gente não vai conseguir fazer nada com isto. E quando chegámos a nível 10, depois procurámos equipa e foi aí que se introduziu a primeira parte competitiva na minha vida, nos esportes ou nos videojogos, porque na altura eu nem sabia o que eram os esportes, não é? Para mim eram os videojogos, era um jogo que eu gostava e que eu queria ser competitivo. E eu, como passei a minha vida toda, até à altura e até um bocadinho mais tarde a jogar futebol, que te dá um bocadinho essa veia competitiva, do queres ganhar, queres jogar em equipa, eu enverguei por aí. Então explica-me uma coisa, tu foste IGL dos Galactics tinha um nome Academy? Eu comecei na academia, depois fui para a equipa Evolution, depois passei para a equipa principal e passado uns tempos a organização depois acabou por se desassociar. E foi aí que deixaste de jogar? Eu ainda joguei mais um pouco, porque eu comecei em 2014 a jogar, mas a transição para a parte competitiva de arranjar uma equipa a ter sido feita para 2015, 2016, não sei dizer ao certo, sei que foi por volta dessa altura, onde começámos a arranjar pessoal, e na altura fazia-se, eu pelo menos como não tinha ninguém no meio que jogava, que é uma coisa que eu acho que muita gente às vezes tem facilidade, porque tem amigos que jogam e tem muito essa vontade, os meus amigos eram de nível muito mais baixo, ou seja, eu não conseguia puxá-los para a parte competitiva, então eu tive que ir a grupos de Facebook, que é uma coisa que eu acho que atualmente nem sequer se equaciona, ir a grupos de Facebook, malta, estou à procura de X ou Y de jogador, eu também na altura não sabia o que é que procurava, eu só queria ter 5. Mas eu comecei a perceber que eu preciso ter 5, mas preciso ter um daquelas características, ter outro daquelas. Depois tinha que explicar que os horários para treinarmos juntos tinha que ser daquela hora até aquela hora, naquele dia até aquele dia. Havia ali uns requisitos a cumprir. E depois, obviamente, quando começou a entrar uma parte um pouco mais séria, já coloquei também a localização de onde é que a malta era, porque se eu quisesse ir a uma LAN, e se estivesse com a malta do Norte ou com a malta do Sul, porque eu sou da Margem Sul, sou da Almada, se calhar a malta não ia conseguir juntar-se a nós para irmos todos. E aí então, era a primeira barreira. A propósito, desculpa interromper, é porque vem a propósito do que tu estás a dizer, consegui ter acesso a umas imagens tuas. Has de perceber. Bom, has de perceber como é que elas me chegaram, que por acaso tem graça porque vieram com o nome Pica Bebé. E eu gostava que tu as visses. Vai com o quê? Pica Bebé.
Não, mas não eras, pronto, eras mais bebé do que és agora. Não, eu gostava só que me dissesses e que partilhasses comigo que idade é que tu terias mais ou menos na altura destas imagens, onde tu vais, acho que, reconhecer no imediato. E, a propósito dessas imagens, eu gostava de saber se tu na altura já estás com os Galácticos com o Miguel. Ah, ok. Vamos ver. Pensei que ias muito mais atrás. Não, pensaste que eu ia ao bebê. É. Olha lá. Exatamente, estás com os Galácticos. Um espaço igual a este, mesmo ao meu lado, passava lá o dia. Pronto. Infelizmente, Isto já diz tudo. é difícil Passava lá o dia. até aqui para vir fazer seja o que for, um espaço tão bom como temos aqui. Pica, tu aqui tinhas que idade? Olha, eu aqui devia ter 18 É anos. difícil de encontrar, seja Eu aqui devia ter 17 para 18 anos. do país. E estás no Gárgula Gaming, Estou na Gárgula, que foi a minha primeira LAN. foi a tua primeira LAN, A minha precisamente. primeira, e E depois tu foi a estás segunda. todo contente, e aliás tu mencionas isto, esta reportagem, creio que é do teu irmão, é do Yuri. É, exatamente. Tu mencionas que estás muito contente porque tens um espaço onde podes estar com a malta a jogar, em vez de estares só em casa. Era um bocado o objetivo de toda a gente. Nós chegarmos à LAN com a equipa, porque tu treinas. Tu treinas e tens os treinos contra as outras equipas em casa. Mas o teu objetivo é, tu queres ir à LAN. Pelo menos é isso que eu acho que move ainda, eu já não jogo, pelo menos competitivamente, mas eu acho que é isso que ainda move a malta, que é, ok, nós podemos ser bons aqui, gostamos de jogar em casa, no nosso conforto, mas o objetivo é chegar à LAN. E na LAN, aí tu tens um ambiente que tu nunca... É impossível de replicar em casa. Por muito que tu queiras, tu não consegues replicar esse ambiente Então em deixa-me casa. só dar um passinho atrás. Segundo sei, tu deixaste o futebol e tu jogaste federado durante muitos anos, 10 anos? Eu joguei federado 10 anos. 10 anos. Tu deixaste o futebol para te dedicares ao CS? Olha, eu vou-me alongar nesta resposta porque eu acho que acaba por fazer algum sentido ao enquadrar-te nisto. Porque tudo começou a misturar a minha vida toda e a querer fazer tudo ao mesmo tempo. Porque lá está, eu na altura com 14 anos ainda era muito miúdo, mas quando começou a crescer, eu aqui já tinha 18 anos, como vimos nas imagens, e te estava a dizer, 18, 17, estava um bocadinho naquela fase de decisões. E essas decisões tiveram que vir já um bocadinho mais atrás. Porquê? Eu tinha escola, eu sempre tive o horário de manhã, e a minha escola nunca foi perto de casa. Ou seja, o Yuri não tinha carro ainda, não tinha carta, eu não tinha carro, não tinha carta, obviamente, e os meus pais não nos levavam à escola de manhã porque havia transportes que nos possibilitavam chegar à escola. E eu, por exemplo, o meu trajeto para casa muitas vezes demorava 45 minutos a 1 hora. Eu acordava às 6 e qualquer coisa, porque entrava às 8 e um quarto, como muita gente faz, obviamente, e esse era o primeiro passo do dia, que era acordar, ir para a escola e ficar na escola até às 5h20, que era o horário final da escola onde eu andava, não passava daquela hora, porque eles queriam fugir um bocadinho aos horários de ponta. Só que eu ainda jogava futebol, e o meu clube onde eu estava na altura era perto da escola. E a minha avó também vivia perto da escola e do clube, ou seja, eu saía da escola, ia para a casa da minha avó fazer tempo, levava uma linha do treino, e até chegar a hora do treino eu ia para a casa dela. A essa altura, quando batia, ia para o treino. Ou seja, eu ali já tinha perdido metade do dia, onde só tive na escola e depois ia para o treino de futebol, que era eu se pudesse, eu sempre disse isto, se conseguisse fazer da vida ao futebol eu tinha feito. Mas também foi uma decisão que eu tomei fria e disse, já chega e já lá chego. Acabava o treino, a gente fazia 1h30, 2 horas de treino, mediante os dias, 3, 4 vezes por semana, e estendia-se a tomar banho e não sei o quê, até às 10 da noite. Das 10 da noite eu tinha que apanhar metro para voltar para casa, sendo que já não havia autocarro para fazer o percurso final, ou seja, apanhava autocarro e depois metro, e para trás já havia só metro, já não havia o autocarro, tinha que pedir alguém para vir buscar. Ou seja, eu chegava a casa 10h30, 10h45. E é aí que entra a parte um bocado louca do CS, que é, a essa hora eu chegava a casa, tinha que jantar, porque eu ainda não tinha jantado, 11 horas, acabado de jantar, às 11h30 começava o meu treino de CS. Sendo que, para não ser um treino em vão, tinha que ser 2 horinhas, 3 horinhas. Ou seja, se nós começávamos às 11h30, íamos acabar por volta das 2h30 da manhã. E depois levantavas-te às 6 no dia E seguinte. depois levantava-me às 6 no dia seguinte. Só que havia um ponto que ainda acrescentava mais a parvoíce, entre aspas, a isto tudo, que é, era eu o capitão da equipa. Se eu chegasse só a treino e dissesse, bem malta, vamos jogar, acho que nunca ia dar em nada, porque tinha que haver alguém que preparava o treino, tinha que haver alguém que arranjava os treinos com as outras equipas, e muitas vezes eu estendia o pós-treino para, vou preparar já o da manhã. Então ainda te deitavas mais tarde. Ainda me deitava mais tarde. Ou seja, eu andava ali num ciclo de semanas, a dormir 3, 4 horas,
para acordar e ir para a escola. Claro que eu não tinha treino de futebol todos os dias, mas os que eu não tinha futebol eram os que eu aproveitava para preparar muito melhor as coisas para aquele dia de treino ou para os outros que aí vinham. E como é óbvio isso, sei lá, eu não vou dizer que isso me levou a um esgotamento, estava-te a mentir, mas eu acho que dormir 4 horas todos os dias, ou quase todos os dias, era uma coisa que, se eu fizesse agora, eu estava a cair para o lado a meio do dia. E claro que eu se calhar fosse treinar com poucas horas de sono, o meu rendimento não ia ser bom, seja para o CS, seja para o futebol. Mas ó Pica, tu fizeste treinos de captação no Sporting. Cheguei a fazer. Tu decidiste, tu quando deixas o futebol, essa decisão, tu tens plena noção de que a tua carreira no futebol é um ponto final. Custou, acho que foi das decisões que mais me custou e que eu comecei com o meu pai, o Yuri já jogava na altura futebol também, e o meu pai, vou dizer que me forçou pela positiva a jogar a bola, porque era uma coisa que eu adorava fazer e foi ele que me empurrou. Na altura não havia clubes ainda, porque eu era muito miúdo, então ainda não havia o escalão ainda para competir, ou seja, ainda não era possível ser federado com a altura que eu comecei a jogar. Eu comecei com 5 anos, acho eu, e tivemos que ir para um clube onde houvesse algum tipo de competição fora do federado. Então havia competições de futsal, futebol 5, e que não era o que eu queria, mas se era a única forma de competir, foi a maneira que nós arranjámos. Eu adorava, eu ia jogar tudo o que podia, eu jogava, e o bom é que eu sempre tive em equipas competitivas, não foram equipas de topo, mas aqui na Margem Sul eram equipas competitivas. Perdia muitas vezes, mas ganhava muitas. E ganhava no sentido de chegar a finais, ganhar as finais, ganhar torneios, e isso alimenta-te o bichinho, e foi-me alimentando durante muito tempo. Até que chegou uma altura da minha vida, eu fui treinar ao Sporting, talvez em 2014, por aí, não foi para a frente, também ao Sporting, né? Mas não foi para a frente, e eu aí percebi, ok, isto foi um bom marco na carreira do futebol, porque é um sinal de reconhecimento do teu trabalho. Quando é chamado para ir a captações a um bom clube, não era toda a gente que o conseguia fazer na altura. E eu percebi, ok, isto foi bom, mas não deu. E eu continuei mais 2, 3 anos, até que eu percebi, ou é uma agarra uma coisa, ou é uma agarra outra, porque eu não conseguia estar a fazer escola, eu nunca ia parar a escola, os meus pais nunca me deixavam parar a escola por nada deste mundo, a escola sempre foi prioridade, os meus pais, os meus avós, especialmente o meu avô da parte paterna, é escola e depois tudo o resto. E nós fomos um bocado educados assim, que é, tens a escola para cumprir, cumpre a escola, podes fazer tudo o que tu quiseres e o que vocês gostem, entre aspas, podes fazer, eu já lá vou essa parte também, mas a parte do desporto tinha que estar sempre presente, só que à medida que o desporto foi aparecendo cada vez mais e mais sério, porque nós depois passamos do futebol 5 para o futebol 7, do futebol 7 para o futebol 11, e no futebol 11 começas a ter muito mais problemas do que o que tinhas antigamente, porque no futebol 7 parece que ainda é tudo um conto de fadas, tu estás ali e tudo está bem, não há grandes problemas. No futebol 11 começa a haver ali alguns problemas, tu se sais já não entras, para entrares num jogo, se começas no banco já é muito mais complicado. Tive algumas escolhas também que não foram boas em termos de clubes, eu arrependo, há poucas coisas que eu me arrependo em todo o percurso, mas no futebol eu arrependo de algumas escolhas de clube que acabei por ter, porque isso influenciou, e eu disse, chegou uma altura que se eu quisesse continuar com o futebol eu tinha que parar com o CS. E eu fui frio e disse, eu acho que no futebol não vai valer a pena. Eu podia ser persistente, mas eu acho que ia estar atrás de um sonho que não me ia levar a lado nenhum. Não quer dizer que se calhar se me esforçasse muito e com algum talento que até podia existir, as coisas não fluíssem, mas não ia fluir nunca para algo muito mais sério do que aquilo que já estava a ser. Acho que ia alimentar o bichinho, só durante um tempo, enquanto que no CS não. O CS começou a nascer o bichinho de forma diferente e foi natural, e acho que o crescimento foi muito mais abrupto. Então levou-me a um caminho em que eu pensei assim, acho que foi das primeiras vezes que eu comecei contra os meus pais, eu acho que consigo daqui fazer algo mais sério. Porque se eu já tinha tomado a decisão de largar o futebol, se eu falhasse no CS, eu ia ter que me dedicar a 100% à escola. Eu não vou dizer que não gosto da escola. Não, mas digo... Precisavas de mais qualquer coisa. Ainda para mais que jogaste futebol durante tanto tempo. Eu precisava do bichinho competitivo. Exatamente. E a escola é aquela... Eu nunca fui de ter mais notas. Só que o que é que acontecia? Os meus castigos revertiam-se para o que eu gostava. Se eu alguma vez tivesse uma negativa, eu não ia ao treino. Se eu alguma vez tivesse um problema na escola,
deixou de ser o futebol O castigado, o castigo, não é? Exatamente. e passou a ser o CS. Ou seja, eu chegava a dias de treino em que eu ia treinar e tinha tudo preparado para treinar e de repente o meu pai vinha falar, então, negativa, não sei o quê, e eu, uma outra vez acontecia, então olha, passa para cá a fonte de alimentação do PC, Sério? que era aquela forma que ele garantia que tu não mexes no computador, é impossível, o que é que eu vou fazer sem a fonte de alimentação do computador? Não dá, não o ligo. E eu tinha que avisar a malta, hoje não há treino. Já treinávamos poucas horas, nem sempre dava para treinar. E quando treinávamos dentro de uma outra situação, existia esses entraves, que é, aconteceu qualquer coisa, sou castigado e tiravam-me o PC. Então, isso obrigou-te a manter sempre o foco na escola para não perderes o CS. Portanto, a tentar, jogaste ali com um equilíbrio de tentar manter as duas coisas o melhor que conseguias. Mas repara, eu nunca fui muito de... Eu acho que fui um aluno mediano para bom. Nunca fui um mau aluno. Mas é inevitável tu teres uma outra coisa que te corre mal. Porque eu tão pouco ia passar a minha vida dedicado aos livros. Eu nunca fui assim, não consigo. A parte do desporto em mim esteve muito mais presente do que a parte em que eu me dedicava a 100% à escola. Que é importante, eu não digo às pessoas para abdicarem da escola porque não é essa a mensagem que eu quero passar. Não, tu formaste em como é que é? Educação Física e Educação Desporto. Física e Desporto. Eu fiz a licenciatura e só não continuei porque lá está, mais tarde também tive que tomar decisões. Mas essa é a mensagem que eu quero passar. Eu tive estes problemas e fui batalhando contra estes problemas, que é, eu podia ter tido, se calhar, essa parte da infância e da transição para a adolescência mais fácil se me tivessem, talvez, aceite a questão dos jogos, porque para os meus pais eu estar a jogar, eu não tirava nada do jogo, não havia dinheiro envolvido, ou seja, se calhar com o futebol, como o meu pai gostava muito de futebol e sempre tivemos ligação, em qualquer que fosse o nosso caminho, o futebol e a ligação clubística e a paixão pelo desporto ia estar lá. Só que pelo CS não existia isso, ou seja, eu não conseguia alimentar esse bichinho com o meu pai como alimentava com o futebol. E eu falo muito com o meu pai porque era o meu pai que me levava aos treinos, o meu pai foi treinador de futebol, foi meu treinador de futebol durante quase toda a minha infância. Ah, sério? Eu marcava um golo e ia fechar com o meu pai. Aquele era o momento alto do dia, que era, eu sabia que se tivesse a felicidade de marcar um golo, o meu festejo, eu não inventava muito, era correr para o meu pai e abraçava. E estava feito, essa era a parte fixe no meio daquilo tudo, porque tinhas o prazer de marcar o golo, mas tinha o prazer de eu poder festejar com os que gostava e que estavam do meu lado. Pá, e isso para mim foi sempre uma coisa que me puxou, só que no CS eu não tinha isso, bem pelo contrário. Os meus pais foram meio que uma parede ao CS, e eu esticava para um lado e eles esticavam para o outro, que é, eles deixavam-me jogar, mas a qualquer coisa que acontecia, larga isso. Tirava. E não podes. E às vezes era um dia de castigo, outras vezes eram 3, outros eram 5, outros eram uma semana, e eu ficava tipo, eu não posso parar, porque como é que com uma equipa eu parava uma semana? Como é que eu queria levar isto mais a sério e constantemente estar a ter entraves para não conseguir jogar? Até que eu comecei a dizer, sei lá, eu acho que nunca levantava a voz ao meu pai, nunca. Eu acho que as primeiras vezes que levantei a voz foi por causa disto. Não pode ser. Tu podes querer castigar-me de muitas formas, mas assim não pode. Porque eu desde cedo eu percebi que se eu larguei o futebol é porque eu quero isto. E foi bué de difícil fazê-los entender que isto podia levar-me a algum lado. Não me levou a jogar. Quer dizer, abriu-me um bocadinho o bichinho para eu estar aqui, nesta altura, com uma decisão mais tarde foi super complicada de tomar, que era, eu tinha que seguir para uma licenciatura. Ponto final, porque eu não conseguia chegar ao 12º ano e dizer assim, olha, larguei a escola e vou agora começar com qualquer coisa ligada ao CS. Porque era impossível, os meus pais não me iam deixar. Então eu disse, olha, eu vou seguir aquilo que eu gosto, fui para desporto, tive apoio total, aí não tive qualquer tipo de problemas, tive apoio total. Eles disseram, basicamente, escolhe o que tu gostas, e eu fui para aquilo que eu gostava e para aquilo que eu queria. E aí fui super apoiado. Mas eu, ao mesmo tempo, tive um bocado mais de tempo aí que não tinha noutra altura para levar o CS mais a sério. E foi aí que eu comecei a olhar para o CS de outra forma também, que é, eu estava na universidade, primeiro ou segundo ano, e eu estava a pensar assim, olha, eu já ando aqui há 5, 6 anos a competir. Não é que eu nunca tenha sido nada, mas será que é isto que me vai garantir um futuro relacionado com o jogo? Na altura, e já andamos aqui, há muita malta que já anda aqui há muito tempo e que sabe que antigamente os apoios também eram poucos ou nenhuns. Agora tens uma outra equipa que consegue realmente fazer disto um trabalho, mas mesmo assim ainda não estamos desenvolvidos o suficiente
para eu me colocar num nicho de jogadores que fosse possível tirar um bom salário, olhar para isto e fazer disto vida. Pá, eu fazia todos os esforços do mundo. Eu, a partir do momento em que eu via não sei quantas demos por dia, eu ia assistir a vídeos do YouTube, eu ia fazer tudo e mais alguma coisa. Chegava aos treinos e era mais os dias em que eu me chateava, porque nem toda a gente está na mesma página. Tu tens uma equipa que nem toda a gente consegue estar na mesma página que tu, por muito que tu queiras, a fazer aquela força. Há pessoas que não tiveram um bom dia e eu não sei disso. E eu com 16, 17, 18 anos a lidar com pessoas mais velhas que eu, sempre, eu nunca tive jogadores mais novos que eu. Como capitão, faltou muito isso, que era, eu às vezes acho que não era humano o suficiente para olhar para as pessoas e perceber que, pá, se calhar aquela pessoa também não teve um bom dia. Se calhar também não dormiu bem, se calhar também não lhes correu bem com a família, com a namorada, com a escola, com o trabalho. Eu tinha gente a trabalhar quando eu estava a acabar o meu secundário. E essa diferença de idades, por muito que me tenha levado a ganhar o respeito deles, também acabou por ser, na minha opinião, o meu maior problema. Porque eu não sou uma pessoa de insultos, nem tóxico, mas quando começava a ver o esforço que eu metia a não me levar a lado nenhum, eu ficava tipo, pá, não consigo, e mandava para cima deles. Foi isso que te levou a deixar de jogar, que era a minha próxima pergunta. Isso foi tipo um dos motivos principais, que é, por muitos esforços que eu faça, nunca vai ser uma coisa que eu vou conseguir fazer sozinho. Eu tinha que arranjar mais 4 pessoas que estivessem exatamente na mesma página que eu. E como eu nunca tive, lá está, aquele grupo de amigos ou alguém que jogasse e que fosse muito bom, o facto de eu constantemente estar a ter que trocar de jogadores, eu passei um ano onde tive 17 jogadores diferentes na equipa, eu tirei um jogador só. Os outros saíram por vontade própria, porque deixaram de jogar, porque não se viu no projeto, porque não queriam seguir aqueles horários de treino. Porque é válido, eu não posso julgar ninguém, nem obrigá-los a treinar das 11h30 às 2h30 da manhã. Até porque não havia sequer equipas para treinar. Quem é que treinava aquele horário? Eu tinha um jogo contra outra equipa e depois tinha que fazer um treino dentro de um servidor tático, onde éramos nós os 5 a falar sobre táticas. Quem é que à 1h30 da manhã ou às 2 da manhã está atento a um treino tático? Ninguém. Então explica-me uma coisa, tu tens que idade? Eu agora tenho 23. 23, mas um miúdo. Num curto espaço de tempo, e há relativamente pouco tempo, a meu ver, não vai há muito, os teus 18 vão há 5 anos, não é muito tempo, é pouquinho tempo. Num curto espaço de tempo, tu tiveste que tomar várias decisões que, para um miúdo de 18, 19, 20 anos, foram muito fortes. Deixar o futebol, começar a jogar CS, continuar sempre com os estudos. Deixar de jogar CS. Nesse momento, tu pensas, ok, eu deixei uma coisa para apostar nesta, se isto não me vai levar muito mais longe, também não vale a pena continuar. Acho bastante maduro da tua parte quando tinhas 18, 19 anos, eres um miúdo, não é? Continuas a ser, mas pronto. Como é que tu, na altura quando tu decides parar de jogar CS, o que é que tu pensas que vai ser da tua vida no CS? Olha, eu acho que foi também, tenho quase a certeza que foi em 2018, eu fiz o meu primeiro cast. E o meu primeiro cast na altura... tua stream, já tinhas stream? Eu acho que foi ao contrário, ou seja, eu comecei, e é curioso porque a única pessoa, e que acho que também acaba por ter algum impacto dentro destas decisões que eu tomo, pela positiva, para bater um bocado na parede que os meus pais causavam. Eu não quero que os meus pais sejam vistos como os maus da fita, mas era um bocado porque eu queria ir para um lado, mas é normal, e eles queriam ir para o outro. E foi o Yuri, muitas vezes, que ele ainda não estava dentro do meio, mas o Yuri ligou-me aos videojogos, ligou-me aos esportes, entre aspas, à vertente mais competitiva, porque eu jogava contra ele. Era aquela competitividade que apareceu dos jogos que eu conseguia transportar. Então ele muitas vezes teve esse impacto positivo de... Acredito que muitas conversas em off que eu não tive presente também, mas algumas onde eu tive presente, ele ziguar um bocado os ânimos e ia dizer, não, também não pode ser assim, também... Pronto, ele sempre teve um bocado essa vertente de, não, deixa defendê-lo também porque não é só como vocês querem ver. O ponto dele também é válido a certa altura. Por exemplo, eu fui à minha primeira LAN, foi o meu irmão que me levou. Fomos de carro, ele pegou no carro, levámos o computador às costas, o monitor, tudo e mais alguma coisa, depois me faz um bocado esquisito, estás a ir a uma LAN com o computador às costas. E não sei o quê. E foi à primeira, foi à segunda, foi à terceira, era sempre ele que me levava. Até que, quando eu tomo essa decisão de deixar de jogar, eu já tinha tido algumas experiências que me ajudaram a tomar a decisão de deixar de jogar, porque eu fiz a Superliga da Bitzer em 2018, sem receber um cêntimo, começámos a dar caça, eu comecei com o Yuri na altura,
E foi um bocado aquela do queres fazer? Ele, pá, ele não estava tão à vontade como eu estava, porque eu já, na altura, já tinha o meu canal da Twitch, não se streamava para ninguém, eu tinha uma, duas ou três pessoas a ver a minha stream, se tanto, quando não era só eu. E eu já tinha um bocado aquela vontade de... Já fui a muito lado, já joguei aqui, já joguei ali, já lidei com muita gente, estar à frente da câmara também, e o ambiente de equipa ajuda bastante aí do futebol, mas eu estava um bocadinho mais à vontade e eu insisti com ele, bora fazer, vamos fazer. Ai, como é que nós fazemos? Porque tinha que haver setups, tinha que haver qualidade de microfone, tinha que isto, tinha que aquilo, e eu arranjei ali condições juntamente com ele de ele conseguir comentar juntamente comigo, a gente arranjava maneira de ser quase sempre nós os dois os casters, debatíamos ali, eu com ele, pá, como é que vamos fazer? E ele, pá, tu fazes o play-by-play e eu faço um bocado a análise. Porque ele não estava tão à vontade ainda ele nessa altura, eu acho que nessa altura ele já estava a tirar jornalismo. Ou seja, também era uma coisa que o poderia ajudar. Por exemplo, a reportagem que eu faço com ele... Pica Bebé. Acaba por ser um bocadinho naquela do... Ele também demonstrar interesse pela área, porque ele faz uma reportagem virada para isto, das LANs, do ambiente de ir lá, contar um bocadinho a experiência. Que, curiosamente é o que ele faz agora também, entre outras coisas, sim. E que acabou por... eu comecei a perceber que ele estava a ter interesse. E este interesse que ele foi desbloqueando, eu tinha que me agarrar a isso porque era uma salvaguarda, se eu precisar de alguma coisa, utilizar como um trunfo contra os meus pais, que é o que eu digo, não são maus da fita, mas a certa altura pode ser preciso. E voltei a fazer essa simulação de caster, porque eu na altura não era nada, lá está, fizemos, sei lá, uns 7 ou 8 jogos na liga, porque era a fase regular e depois aquilo foi a fase de LAN e nós não fomos. E depois há um qualificador, quando o Fox ainda estava nos tempos de Storm, também em 2018, em que estão a fazer o minor, para o Major, e eu disse assim, olha, o que é que achas de fazermos aqui o acompanhamento da equipa do Fox? É uma coisa que a malta quer ver, era uma forma da gente experimentar, eu acho que ele estava na altura ao meu lado, eu metia um microfone no meio da mesa e tínhamos que gerir os tempos de fala, ele falava, e fomos dando cast. E na verdade até tive bons números, eu lembro-me nessa stream tive bons números, muita gente a ver, e eu comecei a pensar assim, se eu fiz isto uma vez e gostei na altura, se eu fiz outra vez e gostei, porquê é que eu não começo a levar isto como algo um bocadinho mais a sério, ver até onde é que eu posso levar, porque eu estava numa fase de experimentar, eu experimentei o futebol e não deu, eu experimentei a parte competitiva e não deu, então se eu quiser continuar ligado ao jogo, porque eu bati o pé constantemente e que era isto que eu queria, eu tenho que arranjar maneira de o fazer. E é aí que eu começo, acho que no ano seguinte, no meu canal a fazer o acompanhamento de jogos na Iseia, de tudo o que era equipas, vai dar os não sei o quê, bora. 3, 4 horas, eu lembro-me de ter streams em que estava a dormir em pé. Eu estava em frente à câmara, eu acho que tenho um clipe gravado, que eu gosto comigo mesmo, eu blackout, e, voltei, estou aqui, espera, o que é que aconteceu? Aconteceu isto, porque eram tantas horas que nós acabámos por fazer, de acompanhar esta equipa, aquela e a outra, chegava uma altura que eu, apagava. E com isso surgiu as primeiras propostas para ir dar casa, porque... Qual foi o teu primeiro cast oficial? Eu não te quero mentir, eu acho que fiz qualquer coisa relacionada com a Retake na altura, e passado 2, 3 meses, ou se calhar um bocadinho mais, eu sou chamado a primeira vez para vir aqui. Eu já tinha ido a estúdio, mas não a este, tinha ido outra vez aos estúdios da Retake. Ok. E as primeiras vezes que eu sou chamado aqui, é passado uns 3, 4 meses, eu faço umas coisas online, uns qualificadores online, na altura, mas ainda não tinha tido a experiência de vir ao estúdio da RTP. Mas quando vens a este estúdio Quando eu venho a este estúdio, ainda com o setup ali atrás. Na altura de pandemia? Na altura de pandemia. E eu comecei a dizer, eu comecei a fazer algum dinheiro, porque lá está, aí já não era o que acontecia na Superliga da Bitzer, que não recebíamos nada, não era o meu canal, que estava dependente do que é que a malta me queria dar para me ajudar, era uma coisa mais fixa. Já agora, Pica TV Official? Pica TV Official porque tem 2 Fs. Tem 2 Fs, burocracias. E eu comecei a perceber que, ok, se eu consigo fazer qualquer... tão pouco era alguma coisa para eu me conseguir sustentar. Eu não pago contas ainda, eu sou jovem, como tu dizes, sou um bebê ainda, mas eu comecei a ter o meu dinheiro, fruto do meu trabalho, que era uma coisa que eu só tinha se fosse fora do mundo dos esportes, porque eu já tinha acabado o meu secundário, já tinha feito estágio, e na altura, no estágio, como gostaram de mim, eu comecei a trabalhar
em algo relacionado com o estágio. Eu dava aulas de natação e eu recebia algum dinheiro das aulas de natação que depois que ia dar. E fazia algumas festas de ano, porque estava relacionado com o ginásio onde eu estava. E isso começou a eu começar a fazer ali um bocadinho aquela balança de eu tenho este trabalho e também consigo ter este, que é o relacionado com o meu estágio e o relacionado com os esportes. Qual é que eu gosto mais? O dos esportes. E o que foi bom também foi eu começar a perceber que isto gradualmente estava a conseguir evoluir e levar cada vez as coisas mais a sério. E é aí que eu, já afastado completamente da parte competitiva do jogo, começo a pensar, ok, então como é que eu posso dar o passo seguinte? Porque se eu realmente quero fazer disto vida, não é só com alguns castes por mês, não é só a fazer aqui ou ali uma aparição no estúdio da RTP, comecei a ser chamado mais vezes, mas tentei ligar isso com a minha stream. E eu continuei aquele trabalho árduo de castes, fui melhorando, a verdade é essa, eu fui tentando melhorar, olhar para os meus erros, ouvir a opinião também do Yuri, que sempre foi próximo, ouvir alguns amigos que tinha, para perceber como é que eu poderia desenvolver um bocadinho mais esse caminho. E depois aqui, obviamente, a trabalhar com malta que na altura já trabalhava e que eu os via, entre aspas, como um exemplo neste mundo, então aqui ou ali fui perguntando algumas dicas e a malta voluntariamente também me foi ajudando, e isso foi bom para mim, porque eu sempre gostei de aprender. E eu ia recolhendo, olha, o Zorlac dizia-me isto, o BHT dizia-me aquilo, o Muxa dizia-me aquilo, o Seu Vitor aqui dizia-me isto ou aquilo, e eu sempre fui aqui buscando isto, juntei tudo e fui tentando seguir para um caminho que me fazia sentido. E é aí que eu percebo, estou a começar a tirar algum rendimento deste trabalho, posso começar a abdicar do trabalho que eu tinha relacionado com o estágio, porque também me tirava algumas propostas, porque especialmente ao fim de semana eu nunca podia vir fazer nada porque tinha as propostas de estágio, e eu, ok, então tenho que ligar com qualquer coisa, e eu faço um projeto na minha stream, foi muito curto, mas esse projeto na minha stream foi eu começar a analisar demos de equipas e tentar, dentro das demos que estava a fazer, dar a minha opinião, aqui foi um erro, aqui correu mal, aqui aconteceu isto, explicar as mecânicas das plays, porque é que, na minha opinião, eles faziam aquilo e não outra coisa, ir olhar algum spam, fazer isto, fazer aquilo, e surgiu-me o convite, passado, eu acho que um mês e qualquer coisa, da Aida, veio falar comigo para ingressar na Big Equipa. E eu disse, ok, esta proposta está-me a chegar, é sinal que eu consigo juntar aqui dois mundos. Falei com a RTP e perguntei, ainda que eu seja um freelancer, aqui era o sítio onde eu fazia mais castes. Há alguma forma disto atrapalhar com o meu trabalho? E na altura, eu falei com o Dani, fui sincero, abri-lhe o jogo e disse, isto vai-me tirar algum tempo, mas achas que há a possibilidade de eu conseguir fazer as duas coisas? E o Dani disse-me que sim, havia essa possibilidade. Eu, ok, então eu vou-te manter sempre em contacto daquilo que vai ser os meus horários e vamos tentar arranjar aqui uma forma, porque eu não queria abdicar disto, mas queria fazer o teste de, então vou ser analista e ver como é que isto corre. Eu sempre tive esse bichinho de ajudar, porque se eu não consegui fazer para mim, eu queria ajudar os outros. Eu durante 6 meses estive com a Big Equipa, onde novamente, eu supostamente fui contratado meio que para um part-time. Ok que havia alguns dias que eu não fazia quase horas nenhumas porque estava aqui, muitas horas em transmissão. Só que eu compensava isso nos dias que não tinha cast, em vez de fazer as 4 horas, por exemplo, fazia 8, que era o horário completo que elas tinham de treino. Era cansativo, mas ao mesmo tempo eu sentia que se eu me quero fazer ver e que realmente não estou aqui só pela questão do tentar tirar algum dinheiro para mim e quero realmente ajudar, então eu tenho que dar o máximo de mim. Eu estava aqui, eu lembro, acho que o BHT, alguma malta deve se lembrar, eu estava a meio dos casts, cada vez que eu vi uma play boa, telemóvel, eu ia apontar, para chegar ao final da stream, ir a casa, chegar ao computador, eu metia ronda não sei o quê, e o tipo de play que tinha acontecido. Eu ia à casa, ia tirar clipes, ou ia ver como é que a play decorreu, para ver se aquilo fazia sentido para lhes apresentar. E houve durante muito tempo esse trabalho de, eu estava a dar cast, mas ao mesmo tempo eu tinha que já estar a pensar no trabalho que eu ia fazer para elas, porque eu chegava a casa, tinha que lhes apresentar algumas ideias, para no dia a seguir de manhã, elas se me perguntassem alguma coisa, se precisassem de alguma coisa, se eu sentisse que podia introduzir alguma coisa, apresentar-lhes trabalho, porque senão era só mais um e não ia estar lá a fazer nada. Mas eu senti que, não sei, eu acho que foi diferente trabalhar com elas do que aquilo que eu já tinha tido de experiência com todos os meus projetos,
eu não tinha experiência nenhuma de coach, não tinha experiência nenhuma de analista, eu fiz as coisas da maneira que eu, e na altura o coach, que era o Zambani, achávamos que iria funcionar. Mas lá está, como eu sempre fui um bocado de cabeça, sem ter background nenhum, e sem ter ninguém que me ajudasse, eu se calhar digo que nem sempre fiz as coisas da melhor maneira. E entra outra vez a questão das relações pessoais, porque não é fácil tu lidares com um grupo sendo a última pessoa a entrar. Se calhar a relação que eu tinha com elas, algumas vezes era uma relação um bocadinho pé atrás, porque elas precisavam se calhar que eu as ajudasse, mas se calhar também viam essa ajuda um bocadinho naquela do, será que é válida esta opinião dele? Porque elas jogavam, eu já não jogava, era caster, tão pouco eu sabia, a Aida sabia do meu background de jogar, mas não sei se toda a gente sabia, é óbvio que não. E isso acabou por também me deixar ali um bocadinho reticente em relação aos feedbacks que eu dava, se realmente eram sempre assimilados. Eu não estou a dizer que a culpa é delas, até pode ser culpa minha de não me saber expressar bem, não saber colocar bem o meu trabalho em cima da mesa. Mas eu ficava um bocado frustrado naquela do, eu quero que se conseguir, que cheguem a este ponto. E às vezes ou demorava um bocadinho mais, ou eu não conseguia passar essa informação da maneira que eu esperava e as coisas não aconteciam daquela forma. E eu comecei a ficar um bocado chateado. E eu percebi que por muito que eu gostasse daquilo, porque eu gostava, elas também perceberam que se calhar não estava a ser bom. E nós acabámos por falar todos a certa altura, eu já não estava tão ligado ao projeto e então, eu afastei-me. A saída foi por decisão tua? Eu acho que foi mútuo acordo. Eu acho que eu percebi que já não ia ajudar muito da maneira que se calhar elas queriam ser ajudadas, que eu já não estava tão ligado ao projeto. E acho que foi uma decisão, já somos todos crescidinhos, a verdade é essa, e não precisamos de fazer aqui grandes filmes. Eu disse o que queria. Eu falei com o Musa na altura, especialmente, o Musa disse que concordava e que também era a ideia dele, e foi uma coisa natural, e eu afastei-me disso e tomei outra decisão, e esta, acho que foi a final até agora, que é o ano passado anterior, ou seja, eu passei o 2022 inteiro, onde eu no início do ano eu disse assim, eu tenho que tomar uma decisão, que é, eu vou fazer all-in nos casts de trabalho, foi aí que apareceu a tal proposta. E eu vou fazer isto num ano base, perceber se eu consigo fazer disto o meu futuro. Ou seja, eu aceitei tudo o que foi propostas. Eu acho que se recusei 10 propostas de trabalho foi muito. Durante o ano inteiro, só se não pudesse mesmo é que eu não ia aceitar. E eu percebi que se eu fizesse isso, eu conseguiria ter aquele ano como uma referência para daqui em diante. Se fosse um ano que não me corresse bem, eu acho que hoje não estava aqui. A sério? Porque eu ia dizer, então não deu, não vale a pena, não deu, vou voltar a estudar, por exemplo. Sim. Porque eu quando paro a licenciatura, e quando eu acabo a licenciatura e estou naquela do vou para mestrado ou sigo isto, é exatamente nesse momento da vida em que eu tenho que parar o mestrado, não avançar com as coisas, dizer aos meus pais que não vou avançar, dizer ao meu avô que queria e que me disse vai, eu ajudo, com o que tu precisares, não vou, é mais forte que eu não vou. E o meu avô era aquilo, não importa que jogues, podes jogar, mas escola primeiro. Escola primeiro. Mas deixa-me só fechar aqui o ciclo que nós começámos, que é, tu conseguiste provar aos teus pais, à tua família, a ti próprio, que todas as decisões que tomaste foram acertadas, que conseguiste o teu sonho, que era trabalhares nos esportes, de forma remunerada, e que valeu a pena tu teres abdicado de uma coisa numa determinada altura da tua vida, pelo CS. Tanto... Eu acho que sim, porque a partir do momento em que eu tenho os meus pais agora a ver o nosso trabalho, porque repara, isto acaba por ser, o Yuri trabalhou em jornalismo durante algum tempo, e ele poderia muito bem manter-se no jornalismo, mas há uma altura em que ele, como fez aquele forcing para me introduzir ao gaming, eu quase que o forcei anda para aqui. Eu não sabia bem como, mas bora para aqui, eu acho que tu vais gostar de estar aqui também. E essa, sei lá, eu não vou dizer, acho que o motivei um bocado, acho que é um bocado a palavra certa. Também és culpado. Eu sou culpado, eu sou um bocado culpado nisso. Espero que ele esteja feliz da forma que está, mas eu senti que ele também estava numa altura onde as coisas não lhe estavam a correr da maneira que ele queria. Em termos profissionais ele estava muito bem colocado, mas nem tudo é o trabalho. E eu lidava com ele desde sempre e eu sentia que ele também já não estava... Não era assim que
porque eu pelo menos o tinha visto até ele começar a trabalhar na área e aquilo tornou-se tão esgotante que já não era fixe ter aquela relação que eu até tinha com ele. Nunca fomos super próximos, nós temos uma forma de demonstrar afeto um bocado esquisita. Se for à pancada, é à pancada. Também vale. É justo, também se for vale. à pancada, é à pancada. Mas é a nossa forma, estás a ver? É um bocadinho por aí. E eu disse, tu não estás bem assim. Sai daí e bora tentar uma nova cena. E ele abraçou um bocado a ideia e eu fiquei um bocadinho naquela do... Senti-me um bocado realizado por conseguir retribuir algo que ele já tinha feito por mim, que é, ele fez o meu caminho dos eSports sempre que eu precisei, que é, eu preciso ir à LAN, eu preciso de ajuda com isto, eu preciso de qualquer coisa. Havia muita coisa que eu não conseguia comprar, nos meus anos milagrosamente aparecia, porque ele falava com os meus pais, ou porque ele também se chegava à frente, ou porque havia sempre essa computador, qualquer coisa que eu precisava para o computador. Eu era um noob autêntico. Olha, preciso disto. Lá vinha ele. Olha, o PC morreu. Ele lá vinha resolver o problema. Olha, não sei o quê, lá vinha ele outra vez. Eu sei que o chateei é bué, mas eu senti que consegui, de alguma forma, retribuir-lhe com isso, que é, eu consigo, na tua vertente profissional, ajudar-te de alguma forma e meio que o forcei a vir para este mundo. E acho que esse é outro dos motivos, entre aspas, de orgulho que eu acabo por ter, porque para além de ter provado aos meus pais que eu consigo fazer disto vida, eu tirei um bocado aquela ideia do isto não dá dos meus pais e ainda trouxe o Yuri. Do termo, exatamente. E os meus pais começaram a... Eu acho que essa foi a altura mesmo... De viragem. Em que tudo mudou, que é... Espera aí, mas já não é só um maluquinho, são dois agora. E se são dois maluquinhos e os dois conseguem fazer disto vida... Se calhar... E toda a gente percebeu que naquela altura também houve o ponto de viragem para ele, em que ele estava muito melhor... Havia dias que eu não lhe podia dizer boa noite. O motivo de boa noite já era um bocado de, boa noite, o que achas que foi um bom dia? Eu vim do trabalho, eu estou... Ou eu tinha que... Ele chegava à casa às vezes, olha, vê lá se eu me enganei em qualquer coisa do que fiz no trabalho anterior. Vê lá se há aqui algum erro. Porque aquilo era um ritmo tão alto que ele já não sabia, será que eu fiz aquilo? Ele chegava à casa com a cabeça no trabalho. São 2 da manhã, são 3 da manhã. Ele, mas tem que ser, amanhã estamos lá outra vez. Então isso não é fixe. Porque eu sentia que não tinha essa pressão toda em cima que ele estava a ter. Eu disse, então... bora tentar qualquer cena diferente. E tentou-se qualquer coisa diferente e os meus pais abriram bué o leque naquela do... Eu atualmente tenho, por muito que tenha gostado, os meus pais, o meu pai então, ele acompanha tudo o que nós fazemos. O meu pai às vezes é a primeira pessoa, acaba qualquer programa, acaba um caso, às vezes o meu pai é a primeira pessoa a mandar-nos mensagem para um grupo e a dizer-nos isto ou aquilo. Olha, isto foi bom. Olha, cuidado com isto, porque também tem uma visão diferente da nossa, uma pessoa mais velha, que já passou também por muito e que consegue chegar e dizer, olha, cuidado com esta forma de falar, cuidado com isto. É sempre uma forma mais, não sei... Experiente de olhar para todo o nosso trabalho também. E preocupado, mas sempre a passar-nos bom fim. Eu nunca mais tive problemas do falar alto, porque às 2 da manhã a treinar. Quantas vezes o meu pai não me foi bater à porta porque ele trabalhava por turnos? Não dá. Tens o teu avô a dormir lá em cima, tinha o meu irmão a dormir no quarto mais novo, porque eu sempre partilhei, e partilho o quarto com ele. Tinha o meu irmão a dormir para ir para a escola também no dia seguinte, o quarto dos meus pais é ao meu lado. Ou seja, eu estava num triângulo em que, se eu falasse um bocado mais alto a jogar CS, com fones, chateado algumas vezes. Quantas vezes não aconteceu? O meu pai chegava lá e ou falas baixo ou desligo-te isso. E pronto, chegou uma altura em que isso acabou e é a forma como está agora, em que eu sinto que objetivo concluído. Não acaba aqui, mas... Não acaba aqui, não. Objetivo concluído. Não, tu és um bebé, tens muita coisa pela frente mesmo, mas tem graça porque tu conseguiste conquistar tudo aquilo que tu propuseste e não de uma forma banalizada, porque todas as pessoas com quem eu falo dizem que tu és dos melhores que nós temos, e não há muitos, a verdade é essa, dos melhores no cast, e que é difícil, e se calhar até partilhas dessa opinião, que é difícil haver neste momento quem siga um bocadinho os teus passos, os do BHT e claro, e de outras caras que felizmente também fazem parte da RTP Arena, porque não há muita gente, e tu, com tenra idade, agora parece velha a falar, mas tão novo, tu conseguiste aquilo a que te propuseste e conseguiste marcar de uma forma muito positiva a tua presença no cast, e sendo que o teu talento é mesmo muito apreciado.
Agora, vamos fechar então este ciclo e passar para outra parte da nossa conversa, porque à custa deste teu talento, tu tens também, e acabas por presentear-nos a todos com momentos muito engraçados no cast. E eu falo o ano inteiro de ti e do BHT, não é à toa que tenho uma t-shirt que diz bom ano. Ai, desculpa, Vítor, o micro. Porque vocês passam o ano inteiro a desejar bom ano na transmissão. Sara. Ah. Não, oh biga! Ai, meu Deus, eu sofro com isto. Ok. E, portanto, eu decidi fazer o seguinte, já que estamos em pleno dia de Natal, parabéns, Yuri. Parabéns, E mesmo a fechar o Outra 2023, outra vez? A fechar o 2023, achei que podia ser giro passarmos o ano em revista, rever aqui alguns dos momentos mais engraçados que nós tivemos, que há muitos mesmo, e eu vou dar, é um mini desafio, eu vou dar 3 categorias, ok? Vários momentos para cada categoria, e quem vai premiar o vencedor com o prémio RTP Arena Awards és tu. Ok. Vamos começar, isto há muita coisa, eu podia criar 7 categorias, 15 categorias, vamos começar pelo momento mais awkward do ano, ok? Nesta edição especial RTP Arena Awards 2023. Vamos a isso? Vamos a isso. É para aquela ali, mano. Estamos aí, não sei qual é a câmara. Ali. É aquela ali. Estamos Com aí. o teu Panamá. Ei, mas... Panamá, todo estilo. Meu Deus. Ei, mano. Hoje é amanhã, é essa. Hoje é amanhã, é essa a cena. Não, hoje é o ontem. Hoje é ontem, exatamente. Hoje é ontem, amanhã. Sim, amanhã sim, já passa a amanhã. meia-noite. Hoje é ontem. Ok. Certo? Ajuda. Sim, hoje é ontem e hoje é amanhã ao mesmo tempo. Não, porque amanhã faço amanhã. Hoje faço o ontem. Agora é a vez da Sara. Só faltam 2 homens, Sara. É tu teu. Falta um. Não, falta um automático. Ai, ui! Olha! Pronto, ok. Tá cá. Chorapex. Não consigo ver isto. Ei, pera, mas o cão que fizer isto é para o veterinário. Isto é o cão cansado, é o cão que já está... Oh, este cão está com raiva. Não consigo. Então, 4 momentos. Olha, Espera, BHT a interromper a desk para mostrar o outfit, Panamá. O Gás a confundir-se completamente, hoje é amanhã, amanhã é hoje, isto ainda hoje se fala, já não sei há quanto tempo é que isto foi. Eu a dar cast, eu sempre disse, eu digo-te em todos os eventos, ou sempre que tu me apanhas aqui, que não tenho o teu talento, está ali a prova. E por último, o Amplas a ladrar. Portanto, dentro destes 4, e havia muitos mais, pica. olha, para já deixa-me só dar aqui uma menção ao Rosa ao BHT, porque ele é quase interveniente comum em quase todos os vídeos que acabamos por lançar, e vão haver outros tantos que ele vai acabar por aparecer. Pá, o mais esquisito... sei lá, há coisas, eu vou-te ser sincero, eu chegar aqui de manhã, porque eu acho que aquela em que eles estão a dizer do hoje é hoje, amanhã, não sei o quê, essa aí, eu cheguei aqui de manhã e, como é óbvio, eu não estava a par do que é que eles tinham falado, e de repente chutam-me essa para cima. Até tu ficaste tipo... Não, é porque eu assim, será que isto tem rasteira? É porque depois é aquilo que eu penso sempre, eu estou a entrar live de manhã, que eu ainda venho meio azumboado, e de repente lançam-me uma dessas e eu fico... Espera, mas o que é isto? Onde é que... E depois é que eu vou perceber todo o background que tem a história. Eu se calhar digo-te que esse é capaz de ter sido... Esse, como outros tantos dentro da transmissão em que esse tipo de coisas acontecem, esse é dos mais esquisitos, porque eu nunca sei como é que... Pode ter rasteira, pode ser para me darem a finta, estás a ver? Pois. E eu, então espera, que eu não vou responder logo. E depois quando eu respondo, eu acho que sou das poucas pessoas em que... A todas as perguntas que o BHT me faz, eu raramente lhe respondo em coisas que não são relacionadas com o CS. Eu tenho tanto receio de tudo o que ele sabe e que eu não sei, que é um facto, ele é uma enciclopédia. É uma enciclopédia. Eu fico, não sei, epá, eu acho que ele fica triste já às vezes de me perguntar tanto, pá, tu conheces aquilo? Eu não. Ei, eu nunca notei isso. Nunca? Fica, não. Não mesmo. Tipo todos os dias, não é? Não, juro que não. Juras vocês que não? Estão sempre ali a dar tudo, vocês estão sempre a bater bola. Ele se me pergunta um filme qualquer, eu não sei. Se ele me pergunta uma série qualquer, eu não vi. Se ele me pergunta um jogo qualquer, eu não joguei. Se ele me pergunta não sei o quê, eu não... E eu fico naquela do... Desculpa, BHT. Eu juro que às vezes lhe quero pedir desculpa. O BHT é um dinossauro. O BHT é um percebes? dinossauro, mas é um bom dinossauro. Portanto, Gás e BHT, os protagonistas do momento hoje é amanhã, amanhã é hoje. Mas menção Vencem. honrosa ao Amplas a ladrar a meio de um jogo. Gosto.
Porque é Gosto. assim, não... É muito É awkward. muito esquisito, awkward. é muito esquisito mesmo. Muito bem. Vamos ao momento mais polémico. E a pior coisa que tu podes fazer, certo, é conseguiste vender a marcas sem teres um mínimo de retorno, porque tu queimas essas marcas na cine. Era aí que É eu queria isso que tu chegar a tens que seguir. pensar. E é quase, é super engraçado ver os dois tipos a falar, quase como se tivessem sido vítimas do acaso, sem perceberem da merda que estão a fazer. Porque não tem outro nome. As organizações que supostamente são organizações de poder estão a falhar várias e várias vezes com as palavras aos jogadores, às equipas técnicas, a quase toda a gente que envolve, especialmente daquilo que eu sei, dentro do CS, uma equipa. Ou seja, há aqui coisas que estavam pendentes, de jogadores que já nem estão nas organizações, que já não têm qualquer tipo de vínculo contratual e que mesmo assim tinham coisas pendentes com organizações que atualmente estão no cenário. São gajos de palavra. Certo. Sou, não sou? Sim. Trouxeste? Trouxeste? Trouxeste. Deixa eu ver. Trouxe sim, senhora. Trouxe. Seguro sim, senhora. Trouxe sim, senhora. Agora toma. Querias lixar o pica, Jota? Então, epá, olha, opa, Teus. Mete a bolinha. Ó, Vitor, mete a bolinha. Está o homem cheio de abdominal aqui. Portanto, pica. Vamos lá. Temos o Zorlak no Respawn a falar do fim da Fortune. Temos TT no Respawn a falar de organizações várias. É um bocado indefinido, ou talvez não. E temos picado a tudo. Acabas por te despir sem querer. Acho que estavas a pagar uma aposta. Estava a pagar uma aposta. Estavas a pagar uma aposta. Feita com o Archa Ai. e que não foi cumprida até hoje pelo Archa, O Archer. que era Darkcast, com um espírito um bocadinho naquela de vamos à praia. Eu lembro-me Ou disso. com uma boia, Foi por causa ou... do treino das subscrições no... Eu acho que foi. Eu acho que foi. Eu acho que foi exatamente por causa Vocês dessa às stream. 3 da manhã incendiarem aquilo tudo. Até hoje tem que bater esse recorde. Até Exatamente. hoje tem que bater esse recorde. Mas para mim o mais polémico és tu. Olha, eu acho que o segundo é o mais polémico. Foi recente, eu ainda não tenho bem noção. Não reviste ainda? Eu Foi o já último ouvi, Respawn do ano. eu já ouvi, e como é recente, se calhar não é justo colocar lado a lado com os outros, e eu sei que eventualmente ainda pode vir a ser mais polémico, porque é um assunto que não ficou acabado. Não te alongues muito, porque eu ainda gostava de falar um bocadinho sobre isso. Ok. Eu acho que esse é o mais polémico, mas a parte da polémica do Archa não ter... Tá bem. é uma polémica diferente, o Archa não cumpriu a sua aposta até hoje, Ok. e eu, como tu viste ali, sou um homem de palavra. É verdade. Apesar da malta ter dito em stream que eu não tinha cumprido, eu vim preparado, eu meti a manga à cava por baixo, eu disse assim, eu vou trollar a malta, que é, eu não venho, ou não trouxe, não trouxe, Menção honrosa para ti, Pica. e ninguém sabia, atenção, toda a gente do estúdio ninguém sabia, até que eu sabia que alguém no chat se ia lembrar, porque aquilo tinha sido exatamente no dia anterior, e falaram sobre aquilo, e eu disse, pois é, pois não trouxeste, eu, Ah, não? como? Boa. Vamos à última categoria que tenho para te mostrar, que é o prémio de Chorar a Rir 2023. Há vários, vamos ver. Puxa, tanto. São 2h da manhã, 1 da manhã, nos Açores. Pronto. Aí está. Para o pessoal dos Açores, um grande abraço. Eu sei que isto é um bocadinho mais duro para vocês. Para nós Não, também. é menos, que é menos uma hora. Pois é. Nós temos mais uma hora que os Açores. Treat me like what is, don't get me dirty. Pega um colega meu que é muito difícil de identificar. Oh, Robs! As tartarugas são o único animal que conseguem respirar pelo cu. Então isso se sentar, imagina se sentar. Passa o nariz, passa o nariz. Isto são 4, mas isto é difícil, foi difícil de fazer a seleção. Portanto, o Yuri completamente confuso, mas isto foi numa stream de madrugada, eu não, compreendo. Isto tinha começado, eram 6 da manhã, portanto... Eu compreendo, eu esta confuso aqui passo. com a diferença horária de Portugal para o arquipélago dos Açores. Depois, picasse de ir a câmara enquanto o PHT faz de emplastro. Tive que... Não consegui resistir, percebes? Tinha que trazer esse momento, Pica. Depois o Robs a cair, ainda hoje não sei se caiu mesmo ou se foi... Não. Não? Pronto, foi... Bom, vamos deixar na É dúbio. Na dúvida, exatamente. É dúbio. Vamos deixar na dúvida e por último Tinha que ir ao BHT VAR essa. a trazer... Diz? Essa tinha que ir ao VAR, Tinha que ir ao VAR. para ver se houve exatamente. toque ou não. Tinha. Mas, olha,
Se não caiu, próprio, porque está o Hobbes. E o último? Muito bom. E o BHT, como habitualmente, a trazer factos random do mundo animal. Destes Difícil quatro, eu acho que o último é claramente tipo, o que tem que ganhar. Porque nós estávamos numa altura onde eu e o BHT, em grande parte deste ano, assumimos um bocadinho aquela do nós somos casters, mas somos um bocado entertainers também. Por acaso temos fugido um bocadinho a isso nos últimos tempos e acho que é uma coisa que é capaz de voltar a pouco e pouco. Mas como nós assumimos isso, havia sempre ideias que eram debatidas em off, por isso é que eu sempre disse, se a gente tivesse um podcast ou alguma câmara a gravar tudo o que se passa nos bastidores, dava um conteúdo que eu acho que a malta ia adorar ver. E a essa altura, aquilo que nós tínhamos dito é, para além do bom ano que andava a pairar, porque ainda era, lá está, prato do E dia. ainda paira, deixa-me só interromper para te perguntar. Vocês passaram o 2022 todo a começar as transmissões com o bom ano. E é que isto depois é contagioso. És tu, é o Tash, é o Yuri, é o Contago, é o BHT, é o Zorlac, são todos. Fecharam o 2022 a dizer, o que é que vamos trazer em 2023? Eu só pedia que não fosse Boa Páscoa porque não acho fixe, não sei. Há um problema aí, Então. que é, Boa Páscoa é chato. quando fizermos aqui um especial do Rio, contigo, Sim, quando eu estava neste sofá com o BHT, sim. ele tem uma afirmação polémica em que ele disse que ia deixar de ser bom ano para 2023. Era a minha pergunta. E eu disse, BHT, eu como um dos fundadores deste bom ano, não estou a par disso, nem estou de acordo. E ele disse que o Boa Páscoa era aquilo que ia aparecer, eu disse. Mas não foi, felizmente. Bom Portanto, e agora em 2024? Eu acho que vou manter o bom ano. Ok. Eu acho que o bom ano Então vai... vim vestida a rigor, em Eu acho que homenagem a vocês. o bom ano vai se manter durante muitos e bons anos, Ok. como imagem de marca. Está bem. É que já pegou moda, já é moda. Já é. É o meu bom dia. É uma boa Exato. tarde, é uma boa noite, é um Exatamente. bom ano, ponto final. Exatamente. Serve para tudo. Dá para tudo. Em relação ao facto mais interessante, dos 4 que apresentaste, eu já te explico o porquê dos 4, porque há um quinto que eu acho que foi este ano, eu já te digo qual é. Eu acho que o das tartarugas matou-me, porque estávamos nos factos interessantes, todos os dias um de nós tinha que trazer um facto interessante. Está bem. Era essa a vossa dinâmica? Era essa a naquela dinâmica, altura? que é, nós arrancávamos a stream, dizíamos o bom ano à malta, falávamos um bocadinho, facto interessante do dia, para arrancar a transmissão. Até que o BHT decidiu procurar uma que fugiu claramente. Mas sabes que é verdade? Eu sei, fui pesquisar. por ser verdade, é que aquilo depois ainda teve mais graça. Yeah. E por isso é que me vou a pensar, então, mas espera aí, se isto é verdade, se elas se sentarem, como é que é? Morre a tartaruga. Que vivam muito tempo. Mas qual é o quinto? O quinto, eu acho que foi este ano, eu espero não estar enganado, que aparece o Bozíngua. Não sei qual é. O Bozíngua, que é uma coisa que eu tenho, temos confirmação ali atrás, é uma coisa que eu tive a meio de uma transmissão da MLP com o BHT, em que há uma coisa que acaba por acontecer no chat, e eu não te consigo contar já a história a 100% porque nem vinha preparado para isto, mas acontece qualquer coisa no chat e eu leio a mensagem do Bozíngua, que era o Nick. Já sei qual é. E Já aquilo, sei qual é. Vocês partiram-se a rico bozinho. eu Já nunca sei. me ri tanto a meio de uma Já transmissão sei. com aquilo. E para mim ficou o momento Bozíngua, porque eu disse que aquilo era tipo o Bozíngua. E depois Já fiz sei. uma coisa muito... Há clipes disso. Fiz uma coisa muito esquisita e aquilo para mim começou a ser o Bozíngua. Fizeste Esse momento a foi botinga. muito Tu engraçado. brincaste com isso, já me lembro, sei muito perfeitamente. engraçado. Ok, vale. Esse é válido. Agora sim, pronto, fechámos o RTP Ok. Arena Awards. Obrigada pela tua votação. Sempre às horas. Há bocadinho parei-te no início da conversa do Respawn e eu gostava de tocar, porque lá está, és uma das caras do programa, protagonista também de muitos momentos que dão que falar, e ainda bem, porque já percebi que a tua postura é, tu queres trazer os temas para cima da mesa, para que as coisas sejam faladas, para que assim possa evoluir e para que com isso tu possas ajudar quem tiver que ser ajudado. Pelo menos a ideia que me dá é que Certo. essa é a tua intenção. Não é propriamente incendiar nada, é simplesmente trazer os temas, trazê-los à tona, para que haja ali uma discussão, para que isso coloque as outras pessoas também a pensar, jogadores, equipas, fãs, não é? Para que as coisas comecem a mudar e a mexer. Portanto, esse é o Pica que eu acho que conheço e que todos conhecemos. Agora tenho aqui algumas perguntas para te fazer, e dando-te a liberdade de falar sobre isto,
que é, isto é sempre um tema mais delicado, é sempre um terreno pantanoso, de areia movediça, tu não tens receio de sofrer, não é represálias, ok, isto está a ir por Haver um alguma caminho, consequência? de haver alguma consequência com coisas que tu possas dizer, temas que possas trazer? Eu acho que te mentia se dissesse que não. Mas eu acho que isso é o que muita gente sente também e por isso é que muitas vezes os temas não vêm à baila. Ou seja, se eu realmente... Eu não quero ser o cavaleiro que vem no seu cavalinho branco e melhora tudo. Não é esse o objetivo. Tão pouco eu tenho capacidade para o fazer. Porque lá está, há muita coisa que tem que ser resolvida, há muita coisa que também já está boa na comunidade e tudo o que envolve aqui a questão do CS, que é maioritariamente aquilo que eu quero que esteja bem, porque é parte do meu trabalho. Claro. Ou seja, eu não posso não querer o bem do CS, o bem das organizações, o bem dos jogadores, porque se tudo isso não estiver bem, eu não tenho trabalho. Se eu quiser realmente continuar a fazer disto, eu até poderia arranjar outra forma qualquer de ter trabalho. Ia arranjar, como é óbvio, mas se é isto que eu gosto de fazer, e se é a isto que eu estou dedicado, vai fazer 10 anos, não é muito, mas dentro do pouco que eu tenho, já é um bocadinho, já é quase metade da minha vida. Ou seja, eu não posso querer meter esse receio de consequências à frente daquilo que eu acho que são pontos importantes para serem debatidos, questões que têm que ser levantadas, porque se ninguém as fizer, vai ser quase que um ciclo vicioso. E por isso é que eu digo, eu não tenho também objetivo nenhum de apontar o dedo a X jogador, a X organização ou a qualquer organizador de torneio, nada. O meu objetivo, e eu acho que a malta que trabalha comigo e que sabe normalmente como é que eu costumo funcionar, eu até sou normalmente uma pessoa que gosta de dar a sua opinião de, olha, podemos melhorar isto, podemos fazer aquilo. Nem sempre, mas se me perguntarem eu dou, de bom grado. E normalmente quando eu dou sem me perguntarem é porque eu sinto que esse input pode valer de alguma forma a pena. E lá está, eu não sou uma pessoa muito experiente, mas eu também já fui jogador. Eu também já passei problemas que se calhar muitos dos que estão aqui agora estão a passar. E se eu me colocar no papel deles, eu sei que ou eu ou os jogadores que foram da minha equipa chegaram ao final de projetos com alguns problemas, dinheiro que não apareceu, ou se calhar coisas que tinham sido prometidas que acabaram por não ser cumpridas também. E esse foi, neste último Respawn, que acabámos por ter, o tema principal de eu ter falado sobre isso, porque eu já senti na pele jogadores que são meus amigos e que até hoje ainda me dou com eles, chegam a falar sobre isso, ficou ficaram coisas pendentes. E eu penso, isto não é um caso único, porque não aconteceu só comigo na altura, aconteceu com muitos outros jogadores, só que ninguém falou, ou ninguém fala. E é isso que eu fico sempre um bocadinho naquela do... Então, mas se ninguém fala, porque é que eu não posso falar? Se eu tiver os devidos cuidados, e se eu me conseguir basear em coisas que, na minha opinião, são fortes para alimentar estes pontos que eu lanço para cima da mesa, e eu não vi este programa para ser o holofote, tanto é que aquilo que eu fiz foi lançar os temas e não constantemente estar a debater sobre eles. Até queria mais ouvir a opinião do Zor que participa comigo e lançar também esse tema ao Yuri, porque ok que ele é meu irmão, ok que ele é o pivô do programa, mas eu não estou no dia anterior a dizer-lhe, olha, vou falar sobre isto e aquilo, se não tirava qualquer impacto que aquele programa possa ter. Por muito boa que seja a nossa relação, Trabalho é trabalho, não é? Trabalho é trabalho. Eu não posso chegar aqui e meio que querer juntar as duas coisas, que é, olha, então olha, eu vou falar sobre isto e aquilo, e assim até se calhar lhe facilitava o trabalho, que ele já sabia a minha opinião em algumas coisas, mas perdia o respeito a que eu tenho ao trabalho e ao facto de ser um dos participantes do programa, e acho que também tirava um bocadinho a vertente mais séria de tudo aquilo que nós debatemos ali. Porque se é para ser sério, eu neste último programa tentei ser o mais sério possível, e já o tinha feito de outras vezes, mas não desta forma tão incisiva, porque eu acho que desta vez foi mesmo mais chato. Mas sim, eu tenho algum receio daquilo que pode acontecer, mas eu também já tenho alguma cabecinha para pensar naquilo que eu posso ou devo dizer no calor do momento. E eu acho que é isso que me deixa... Eu no final desse dia fui dormir de consciência tranquila. Eu acho que esse é o ponto mais importante, que é eu consegui dizer aquilo que eu queria dizer, eu cheguei às pessoas que queria chegar e eu acabei o dia deitadinho na minha almofada, e se tivesse que repetir exatamente, se calhar até repetiria melhor. Eu até
fiquei triste a certa altura, e já falei isso com o Yuri e com o malta aqui da produção. Eu até gostava, a certa altura, bem, se aquele programa fosse só sobre um ou outro assunto, eu acho que teríamos mais 3 horas para falar. Porque ia haver conteúdo. Foram 3 horas, acho que nunca tinha havido um respawn tão longo, mas foram 3 horas em que eu senti que até havia coisas que podiam ter sido mais, estás a ver, podíamos ter ido mais a fundo em algumas questões, que eu acho que eram importantes, porque há muita malta que diz que ou não gosta do programa, ou não o vê, ou não se identifica, mas eu sei que a malta está lá muitas vezes a ouvir. E por muito que não gostem, às vezes toca-se em algumas feridas que eles se calhar também, eu também já tive esta ferida. Esta ferida também às vezes arde-me um bocadinho de vez em quando. E esse é o ponto. Só quero que as coisas melhorem um bocadinho. Quero seguir um caminho de maior profissionalismo dentro de um meio que já começa a ter alguns bons profissionais. Portanto, não podemos estar a caminhar para um lado num dos pontos e depois ter outros que parece que estão ali a remar para o lado contrário. Esse é o meu objetivo principal. Muito bem falado, Pica. E obrigada por teres essa coragem de trazer os temas e colocá-los em cima da mesa, porque não é fácil. E obrigada também agora aqui pela tua resposta sincera. Agora tu estavas a dizer que vais falando com colegas teus ou amigos com que foste jogando, vais mantendo essas relações dessa altura em que foste jogador? Olha, ainda há bem pouco tempo houve um evento em Matosinhos e eu acabei por encontrar um dos jogadores que jogou comigo. Um abraço ao Vulk. Ele jogou comigo e aturou-me, acima de tudo, há alguns meses. E era um jogador que eu gostava bastante. Não falo com ele diariamente, tão pouco, mas é um dos jogadores em que eu acho que se manteve ali uma boa relação. Eu tenho um amigo meu mesmo, que é uma das pessoas com quem eu mais me dou, que sempre me acompanhou, que é o Ank, que eu conheci-o do jogo, e essa relação que eu construí com ele no jogo foi completamente transportada para fora, pela positiva, e era quase como o braço direito em tudo. Eu criava uma equipa, era com ele, eu precisava de uma opinião, era com ele que eu ia falar. Isso às vezes também pode ter sido mau, porque sendo sempre ele, a maior parte das vezes levava-nos a ciclos viciosos, mas a relação que eu construí com ele é, sempre que eu preciso falar com alguém, às vezes até fora, muitas vezes é com ele que eu falo também. Foi um amigo que eu apanhei ali e que eu acho que é o bom do caminho que não correu bem na parte competitiva, ficarem estas amizades, como ficaram outras tantas do futebol. Eu tenho Espera. Diz. Nem preciso dizer nada. Olá, Igor. Passei aqui só para te deixar uma mensagenzita. Quero dar os parabéns pelo grande trabalho que tens feito. É normal, sempre foste muito dedicado ao jogo e isso reflete no Cácer que tu és. Lembro-me perfeitamente quando nós jogávamos juntos que a maior parte da equipa ia dormir e tu praticamente eras a única, ficavas a ver demos, e isso reflete muito naquilo o que tu conseguiste atingir. Tenho um grande orgulho em ter feito parte do teu percurso e ter visto a tua transição de jogador para Cácer. Já sabia que tu ias atingir grandes patamares. Antes de terminar, só quero que saibas que tu és um irmão que o jogo me deu e que tenho muito orgulho no que tu te tornaste. Por isso, fica bem, continua com o grande trabalho e com essa dedicação. True na true. Tão querido! É isto. Imagina, ele é o que eu estava a dizer, ele é. Apanhámos assim alturas da vida, tipo. Foram alturas tipo de transição importantes. Para ele e para mim, em vários. Seja na vida de jogador, seja na vida pessoal, e tínhamos muitas vezes essa questão de irmos falar um com o outro. Ele precisava de uma opinião, ele falava comigo. Ele tem. Eu acho que ele tem a idade do Yuri. Eu acho que ele é de 96 ou 97. Acho que ele é de 97. Ele tem menos um ano que o Yuri. Ou seja, se calhar era mais fácil até. Ele chegou a dar-se com o Yuri. Ele tem uma boa relação com o Yuri. A quantidade de vezes que já fomos jantar todos juntos. Então deixa-me só dizer, mandar um beijinho ao Ank e agradecer pelo vídeo, foi um querido. E agradecer também ao teu irmão, que foi meu parceiro no crime deste programa, como é óbvio. Chegar aqui só tinha um caminho. Que era claramente por ele, porque ele conhece bem como é que foi as coisas e sabe que não foi um caminho fácil, mas foi um caminho em que eu, especialmente pelo apoio dele e um ou outro que foi aparecendo mais também, acabou por
por me trazer algumas alegrias. E eu ter partilhado as alegrias com algumas destas pessoas, especialmente com ele, acaba por me deixar meio que feliz por todo o percurso. Ele acaba o vídeo com uma cena... True na true. True na true. O que é isto? Sabes o bom ano? Foi... Eu não sei porquê, eu acho que nós sempre tivemos... Eu pelo menos sempre tive uma coisa de... Eu gosto de marcar algumas das coisas que eu faço na vida ou com frases, ou com palavras, ou com... Não sei, se eu tivesse, se calhar um cumprimento, ia ser com um cumprimento. Este é meio que o meu cumprimento com ele. É esquisito, mas é um bocadinho, eu vou-te explicar, que é... Eu não lhe escondia nada, ele não me escondia nada. Tudo o que se passava, eu se tivesse que lhe dar nas orelhas, eu dava-lhe nas orelhas. Ele não me dava muito, porque ele sempre me viu como esse elemento que ele, como ele estava a dizer, ele respeitava-me um bocadinho por ficar mais horas, por não sei o quê. Ele, quase tudo o que eu lhe dizia, ele acatava. Mas depois, o fora do jogo, ele também já tinha um bocado mais de vivência que eu. E quando era preciso qualquer coisa, eu ao falar com ele, eu sabia que não precisava de lhe esconder nada e vice-versa. E começou a surgir essa tal amizade tão forte, é o que eu digo, ele para mim é um irmão, e o true na true era uma coisa que para mim me definia, que é, mais verdadeiro que isto é impossível. Se tu fores verdadeiro, eu vou ser verdadeiro contigo. E era a forma que eu metia uma mensagem nas redes sociais, se o identificasse, era true na true. Se eu falasse com ele, qualquer coisa, acabámos de conversar, é true na true. Qualquer coisa que preciso, é true na true. E isso foi uma cena, muito porreira que eu criei com ele. Ainda falo com ele quase, não digo diariamente, mas sempre que sentimos a necessidade, a gente vai ao telemóvel e, como é que é, marcamos qualquer coisa, vamos beber um café, vamos aqui ou ali, e isso foi uma cena muito fixe que eu criei com ele e que, na minha opinião, era difícil eu criar com o outro dentro do jogo, porque foi, eu acho que ele viveu os meus altos e baixos todos, e teve lá depois dos altos e baixos, teve na minha transição para caster, ele apareceu em tudo e mais alguma coisa e soube o quão difícil foi chegar até aqui. Eu fico feliz também pelo sucesso dele, que já não está relacionado com o jogo, mas é uma pessoa que eu vou levar para a vida facilmente. Boa, ainda bem, fico mesmo contente, foi mesmo a pessoa certa, obrigada mais uma vez, Anke. Yay! Fico muito contente mesmo. Ok, agora, tu sabes que há sempre um desafio, não é verdade? Aquilo dos prémios foi só uma parte, sim. Ainda vai chegar mais. O que é que vai acontecer? Há um presente em cima da mesa que não está aqui por acaso. Tu podias pensar, época de Natal... Por acaso eu pensei nisso, eu pensei, olha, estamos numa decoração. Mas não é só decoração, não é por acaso que ele está aí. O que vai acontecer é, eu e tu vamos lutar para ganhar aquele presente. Segundo me disseram, o que está lá dentro é algo de que tu gostas muito, portanto, vais ter que dar tudo por tudo. Agora o que é que vai acontecer? Eu tenho perguntas para te fazer. Sou competitivo, Sara. Olha que eu sou competitivo, Sara. Pois eu sei, és a pessoa certa, mas eu tenho perguntas para te fazer. Certo. Tu tens perguntas para me fazer. Okay. Quem acertar mais, não é? Acertadamente, quem responder mais acertadamente a mais perguntas, ganha o presente. Okay. Eu não sei o que é que tu tens aí, tu não sabes o que é que eu tenho aqui. Para que seja justo, foi a Joana que fez. Eu a certa altura também pensei que fazia parte da decoração, mas depois pensei, não faz. Não faz, isto aqui claramente não faz, mas não faço a menor ideia. Portanto, aceitas? Aceito o desafio. Bora. Desafio aceito. Ok. Não sei, queres começar? Não, começa tu. Queres que eu comece? Então, pica. Na luta pelo presente de Natal, quanto é que o BHT calça? Que eu acho que sei essa, espera aí. Sabes? Eu acho que sei essa. Eu arrisco-me dizer que é 46. Está certo. Já começas bem, pica. Portanto, 1-0 para ti. Bora. Manda. Também tenho vaga ideia que tu és capaz de saber esta. Conta. Qual é a altura do Ricardo Zorlac Souza? Não sei. É 1,84. Então. 1,86, Sara. Por 2 centímetros. É os tacões que ele usa, é normal, eu percebo. É quando ele vem de tacão. Ok. Bora lá. Já que falaste do Zorlac, vou falar do Zorlac também. Em que mês é que o Zorlac faz anos? Olha, espera aí. Então deixa-me lá puxar pela cabeça também, que isto são tantos, não é? Ora, em que ano é que o Zorlac faz anos? Em que mês? Em que mês, sim, desculpa. Em que ano? Olha a estupidez. Sim, isso. Como se ele não fizesse anos.
todos os anos. Não te tu pensa, Pica, pensa. Não te desconcentres. Para um setembro? Setembro? Ah. É a tua resposta final? Janeiro. Janeiro. Isto continua um zero. Isto está um zero, não é? Está um zero. Está um zero. Ok. Está um zero. Bora. Peço desculpa, Dra. Laca. Espero que nunca te tenha falhado a dar os parabéns. Ai, estás tramada. Porquê? Quantos tupperwares esquecidos é que existem no estúdio, Sara Lima? A sério que vocês me fizeram essa pergunta? Primeiro, nenhum deles é meu. Segundo, acho que são todos do gás, ou pelo menos a maioria. Quantos tupperwares perdidos é que existem no estúdio? Perdidos! Calma que esta pergunta tem rasteira. Porque Esquecido. perdido, esquecido. Esquecido. Esquecidos. É que imagina. Pois. Estou na dúvida. É assim, estão-me a dizer aqui ao ouvido que... estão a pé da televisão lá em cima. Mas eu sei lá, não me Os lembro. que lá estão parados, ok. Os que lá Então estão parados. vou arriscar tudo porque não reparei. 3. Não, porque é fim de ano. Está-se tudo a rir. Claramente a Sara não é uma das pessoas Não, porque que... estamos em fim de ano implica que se calhar a malta já levou grande parte para casa. Eles nem sabem a maior parte das vezes de quem é que são os Qual é o Tupperware. número? Qual é o número? São 12, Sara. E olha que deves estar numa boa altura estás numa boa altura do mês ou do ano. Porque eu já vi aquilo recheado para ir para 20 e tal ou sei. 30. Eu sei. 13 Ok. era só mesmo se alguém... Ok. Como tu dizes que alguns poderiam ser do gás, se calhar a culpa é dele. Se calhar a culpa é dele, ele não levou os dele ainda. Portanto, isto continua um 0. Continua a levar. Vamos à pergunta se mantenha número assim. 3 para ti. Quantas é que já me fizeste? Eu fiz-te 2 perguntas. Duas. Tu vais para Bora. a terceira, depois eu vou à terceira. Qual é o signo do teu irmão Yuri? É isso, sim. Não sabe? Não sei, não. Não. Eu não faço. Eu. Não é. Sei lá. Não faz anos em dezembro. Eu gostava de associar a que signo é que isso. Mas não consegues. Eu sei que o meu é Gêmeos. Ele, como é uma personalidade muito forte, e agora vou-me dar uma de Tia Maia, Manda, exato, chuta um. é um Capricórnio. Porquê? Porque eu como é uma não personalidade forte, a Tia Maia agora engarçou em mim e levou-me a esta resposta de... Não acredito. E agora a Sara diz, está errado. Não está certo. A questão é, tu dizes que não sabes, não percebes de signos e chutas uma que está certa. Não, porque imagina, se ele fosse balança, se ele fosse peixe, pá, não o consegui levar a sério. Agora imagina, dos que é uma coisa séria, Eu sou peixe, o João também. Yeah. não te consigo levar a sério. Nem a ti, Sara, peço desculpa. Tudo bem. Mas Não, Capricórnio tudo bem. sou eu, não é? Sou eu que convido estas pessoas aqui para os programas e depois Ora bem. tem que lidar. Epa! Então, como estamos numa de nascimentos e datas de aniversário e tudo mais, tenho uma pergunta interessante. Em que dia da semana nasceu Nuno BHT Silva? Dia da semana. Espera, quando dizes dia da semana... É para não te enganares e dizeres-me tipo, olha, nasceu dia 40 de fevereiro. Ok. Eu diria que BHT nasceu um domingo. Domingo? É. Era um sorridente domingo. Era. Mas não, errei, mas não é? foi numa terça-feira, dia 8 de outubro de 1791. Exato. Nós bem dissemos que ele era um dinossauro. Dinossauro morto. Ok. Esta é gira para ti. Esta é tricky. Mini pista. Qual é o prato favorito do Contato? Epá, eu sinto que isso já foi aqui falado várias vezes até. Não muitas, mas eu acho que isso já vai à baila uma outra vez, porque lá está, no meio de tanta conversa estúpida que nós temos, às vezes os pratos favoritos é uma delas. Grande Contato, pá. Ainda há bem pouco tempo estivemos juntos e eu não sei qual é o teu prato favorito, mas eu vou chutar... Será que o Contato é um rapaz de comidas portuguesas? Será que o Contato é um rapaz de comidas italianas? Não vai ser, mas está uma lasanha. Ok. Erraste e eu vou dizer porquê. É que Eu acho que perguntei cara a cara, face to face, ao Contato. E a resposta do Contato foi: não tenho prato favorito, gosto de tudo, já olhaste bem para mim. Ao Contato, beijinhos para ti. Ai meu Deus. Se isto era pergunta com rasteira. Foi rasteira, foi tricky question. Bora. Espera, esta é a quarta? É a quarta. Há uma chance de empate. Pois é, como é que a gente...
Neste momento, para mim, estás tu a ganhar, portanto, não, eu Mas estou a há uma ver esse chance de empate empate. muito longe. Portanto, qual é o signo? E esta aqui eu já tenho receio de perguntar, porque eu imagino que tu sejas uma pessoa arauta dos signos, tia Maia da RTP. Qual é o signo do nosso mestre-mor Vítor? O Vítor, eu sei porque eu sei perfeitamente que ele faz anos a 20 de janeiro. Ah, pera, mas 20 é, é quando mudam os signos. O Vítor é aquário. Não? É Capricórnio. Epá. Aquário, ganhei! O que é que tu achavas que não? Aquário! Está empatado, empatamos. Não posso mostrar para ali. Não está escrito. Enganaram-te. Está aqui escrito Capricórnio. Enganaram-te. Olha. Estão a confundir com o signo do teu irmão. Isto não vai ao VAR? O VAR está aqui no meu ouvido e disse-me assim: acertaste, é aquário. O Vítor disse que é aquário. Boa! Está empatado. Pica, vamos para a última pergunta. Já estou chateado. É assim, se empatarmos, há um cartão extra com uma pergunta extra, porque esse presente tem que ir para alguém, não é verdade? Em último caso, eu sou da margem sul, eu meto isto debaixo do braço e nunca mais me vês. Então, quem marcou os gols na final Da primeira Champions. da primeira taça dos campeões europeus? O Benfica ganhou, é essa O a pergunta. Benfica. Se eu imaginava que iria existir uma pergunta, eu juro-te por tudo que essa era uma pergunta que eu imaginava que ia sair. A sério? É. Sabes a resposta? Ou isso, tem que ser todos os que marcaram? Quem marcou os gols? Foram 3, posso-te ajudar com isso. Portanto, eu não sei qual dos dois é, porque um é o pai, o outro é o filho, ou foi o Rui Águas ou foi o José Águas, eu acho que um deles marcou. Vou-te dar essa de borla porque foi o José Águas. Foi José Águas, Faltam 2. eu acho que o Eusébio marcou. Não marcou? Então isto já invalida a minha resposta, ou isto dá meio ponto. Será Fica, que não o te posso dar Torres- muito tempo, ok? Torres? Não, então peço-me imensa desculpa. Ok. Então, José Águas, estava certa. António Ramaé Não chegava lá. e Mário Coluna. O Clube marcou. Pronto. Então vá, continuamos empatados e tu ainda tens mais uma. Exato, ainda posso ganhar isto. Eu tenho aqui 2, qualquer coisa pontos acertados. Sara Lima, para a última pergunta e possível desempate, ou não, ou empate, não sei, deste nosso desafio, quantos degraus existem nas escadas do estúdio? E olha para mim para me responderes a esta pergunta. Mas espera, vou subir as escadas na minha cabeça. Esta pergunta é muito boa. Joana Alves. 16. Ai, espera. É essa a tua resposta final, Sara? 18. É a minha final. Ai. São nada mais, nada menos, Do que? 18, não, são 20. Ok, São 20 graus, cara. ok. Estava com fé que ia conseguir. São justos Portanto, vencedores. empatámos, não é? Não, empatámos. Espera aí. Tu acertaste no BHT, não acertaste no Zorlac. Não, está 2-1. Ganha. Olha. Desculpa. Isto agora ia ser um Ganhaste. roubo de catedral. Não, Ia ganha. ser um roubo de catedral. Não, tudo bem. Mas eu sinto que tu estás com vontade de ir ali. Eu ia, porque na sério, na minha cabeça tínhamos empatado, mas está certo. O presente é teu. Mais uma prenda de Natal para mim. Tarará. Mais uma, pois mais uma. Posso abrir? Espero que tenhas recebido muito. Gostas de chocolate? Repara que tem um autocolante RTP Arena. Está muito cuidado esse presente. Azul. Gostas de chocolate, Pica? Mais ou menos. Ok. Não muito. Então vê lá. Vê lá o que é que sair. Tu gostas de chocolate? Eu Sara? adoro chocolate. Olha, és assim tão cuidado a abrir presentes. Fofo. Estou a ter cuidado com os nossos ouvintes. Está bem. Oh, está bem, querido. Até me vou afastar um bocadinho. Ok. Então vamos lá ver. Aí é bem. Isso está cheio. Tu consegues abrir? E agora... Pois, espera aí. Boa. Grande Pica. Bora. Então. Sinto-me um lisonjeado. Sinto-me... Vou- Foi isto que eu malta, perdi, portanto. Fui aqui, olha. Fui aqui. Presenteado com... Isso tem muito bom aspecto, Imagina, mas Pica. vocês... Eu não posso comer isto. Não podes comer, Não claro que posso podes. comer. Nesta Não altura posso, toda a achas? gente pode. Mas acho que eu posso comer isto. Ei, não posso. Imagina, não. Isto tem muito bom aspecto. Queres uma, Sara?
Eu gostava de uma. Deixas-me? Então vou Se tirar. quiseres, Sara. Imagina, eu sou um rapaz fixe. Já eu não- foste, pico. Ai, adoro. Eu não Mas posso. estas são ácidas. Vou deixar aqui. Sara, faz-me um proveito, Sara. Vou deixar aqui, porque só tenho mais uma perguntinha para te fazer. Isto é teu, Só isso, só tiras volta ao uma seu de cada, tempo. Só Sara. tiro uma, Só deixa tiras para o uma. final do programa. Obrigada. Isto cheira tão bem que meu Pois Deus. cheira, isto abriu-nos aqui um bocadinho o apetite, não Foi foi? merecido este prémio. Foi super merecido. Se alguém me quiser alguma vez presentear com alguma coisa, É o presente certo? estejam à vontade para me presentear com gomas. Não quer dizer que isto não me tire, obviamente, o foco da minha vertente mais fitness. E Isso, sim. Pica. sou um rapaz ligado ao desporto a 100% e não como disto. Tá bem, Tem mas muito açúcar, são muitas Natal. calorias. É Sara. Natal e é fim de ano e é o último. Sabes que é o último Estou a show. brincar. É o último. Fechamos em grande contigo mesmo. Estou Porque triste, no ano Sara. que vem estás triste. Estou triste, mas Não. ao mesmo tempo sinto-me lisonjeado, mas triste. E Sara. deves. Não, e deves. E eu fico mesmo contente. E ainda Mas, bem. e os dias que a gente vai chegar aqui e que tu Vai eventualmente... haver outras coisas. Não, vai haver outras coisas. Já está tudo... Vai ser assim. Bom, Ok. última pergunta. Tenho que fechar assim. Estamos a muito pouco tempo de 2024, portanto eu gostava... E tu que, olhando a este tempo todo de conversa que nós temos aqui, que me pareces muito determinado, muito focado, muito obstinado também, e no bom sentido, que objetivos é que tu tens, se puderes partilhar naturalmente, para 2024? Ou então, imagina, uma coisa que o Igor Martins gostasse mesmo de conquistar. Seja, eu sei lá, ir dar casta a um major, não sei. Olha, filho, tu manda, chuta tudo. Olha, eu tenho alguns objetivos. Eu acho que um deles, e foi aquele que eu consegui conquistar, que foi a questão de fazer disto de vida. Eu quero levar o fazer disto de vida a 100%. Enquanto eu conseguir, eu quero levar isto a 100%, que é, para mim não vai ser confortável descansar à sombra da bananeira, porque eu sei que eventualmente, imagina-se, isto é uma rivalidade saudável que tem que existir comigo e com os restantes casters. Acima de tudo comigo e para mim, que é, no momento em que eu sentir que estou a descansar na sombra da bananeira, deixei eventualmente de evoluir. Se eu deixar de evoluir a certa altura, eu não vou poder exigir aos outros que evoluam ou que melhorem. Portanto, se eu quero que as coisas melhorem de forma geral, eu também tenho que trabalhar para isso. Um dos meus objetivos é esse. Para além daquilo que há pouco falávamos em relação a problemas que estão relacionados com o sino, não quero dizer que eu vá mudar da noite para o dia, mas quando eu tiver que tocar em alguns pontos e alguns problemas, eu vou tocar nesses pontos e problemas para bem de todos, porque eu acho que todos temos a beneficiar com isso. Depois, acima de tudo, eu acho que quero ao máximo conseguir fazer um bom pandan entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Acho que estou numa altura onde consigo sentir realizado em todos os pilares da minha vida neste momento, e isso para mim deixa-me contente e eu quero transportar isso ao máximo daqui para a frente, porque, por exemplo, como eu te disse, eu tinha abdicado de tudo em 2022 para me focar só no trabalho. Este ano eu já fiz um bocadinho dos dois, já consegui aliar muito trabalho, porque existiram meses de muito trabalho, abril, maio, foram meses absurdos em que a gente para parar era só quando não havia nada, com a minha vida profissional, com a minha vida pessoal, quero dizer, porque lá está, também sinto que o facto de ter abdicado disso nesse ano me fez olhar para as coisas de outra forma, e esse é um ponto que eu quero deixar assente, que é a minha vida pessoal neste momento. Eu acho que está melhor que nunca e há responsáveis por isso. Um beijinho para a responsável. E acho que se eu conseguir conciliar isso ao máximo, eu sinto que vou estar muito melhor no trabalho, eu sinto que vou me sentir Pica, diz-me quero uma coisa específica, quero assim um sonho teu. Eu gostava muito de fazer um evento grande e a ser voz desse evento grande. Nós estivemos aqui a Blast, mas nós não fizemos para o público da Blast. Eu nunca fui a um evento internacional lá fora, nem como viewer, nem como trabalhador. Esse é um dos objetivos, porque o do estúdio eu já alcancei, o dos eventos eu já alcancei. Um evento, possivelmente cá, grande, internacional, em que nós conseguíssemos dar voz, e quando eu digo nós, não tem que ser só eu. Eu sei que o Zó já passou por isso, eu sei que o BHT já passaram, eu sei que já houve gente que o fez, eu não o fiz, é um objetivo. Giro.
e um dia ir lá fora a um evento, nem que seja como viewer, que eu sei que vai acontecer, não sei quando nem a qual, mas eu quero. Quero porque não me vou sentir realizado se não for um evento, ver como é que é tudo lá fora e ter essa experiência. E mais? Ok, agora foi só para tentar ler um bocadinho. Acho que tem muitas pela frente, portanto, pelo menos podemos contar 2024, temos Sei que o me estou a Pica. esquecer de coisas, Mas temos há uma coisa que eu quero, ano. a minha stream, eu quero ativar mais a minha stream. Eu acho que a minha stream parou muito e eu sinto que posso ter uma ligação mais importante Com a comunidade. com a comunidade e até numa vertente de conseguir passar-lhes algumas visões importantes, explicar-lhes algumas coisas, como já há gente que o faz, mas eu acho que também tenho um input importante a passar e acho que se conseguir introduzir isso lá para o meio do meu ano todo que está pela frente, eu vou querer ser essa pessoa de ter essa ligação com o público. Eu gosto, como tu sabes, eu gosto dessa ligação. Continua, porque fazes falta, gostamos muito de te ouvir, gostamos muito de te ver, gostamos muito do teu trabalho e acho que só podia fechar esta conversa contigo de uma forma. Bom ano, Pica. Se não fosse com todo um o ano eu sentido. ficaria chateado, Sara. Ficámos. Bom Não, ano. faz todo o sentido, estamos na altura certa Agora para é dizer. uma boa altura. Agora é uma boa altura para Obrigada. ti e bom ano a toda a gente que nos acompanhou ao longo de todas estas parvoices ao longo do ano. É verdade. Vou aproveitar a tua deixa precisamente para me despedir de todas as pessoas que acompanharam o RTP Arena Show, incluindo este com o nosso especial Pica. Acabei como comecei. Especial Pica, acabei como comecei. Este é o último RTP Arena Show da temporada, também o último de 2023 e para lá dos meus desejos de bom ano, eu desejo também que em 2024 regressem connosco, porque temos muita coisa preparada para o início do ano, para vocês, como sempre, ao mais alto nível. Obrigada também a todos aqueles que fizeram este RTP Arena Show acontecer. Um beijinho, bom ano, Pica! Obrigado pelo convite, Obrigada. bom ano para ti e para todos. Obrigada, tão querido! Yeah!